Oi, gente! Você que está em casa, nós estamos começando mais um Antena Peruíbe. Como sempre, o Antena Peruíbe é um programa que traz informações. E hoje meu convidado é Dr. Jorge Rafael de Araújo Evangelista. Eu não decorei porque é um nome bem grande. E nós vamos aqui falar sobre uso capião. Tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Que bom que você está conosco para tirar as dúvidas sobre uso capião. E eu acredito que muita gente, assim como eu, sou leiga no assunto, mas muita gente não sabe o que é, e como começar a fazer e por que, quem tem direito de usar o uso capião. Então, hoje nós vamos tirar essas dúvidas, mas antes disso, eu sei que você é advogado. Sim. E também é professor. Certo, sou sim. Eu sou advogado na área civil e trabalhista, né? O civil engloba família, imobiliário, todas as áreas, e a área trabalhista. E professor de filosofia, sociologia e de idiomas também. Uau, parabéns. Obrigado. Então, nós vamos começar primeiro perguntando o que é o uso capião. Então, de uma forma simples, é um procedimento administrativo ou judicial que o objetivo dele é tornar o possuidor, o posseiro, proprietário. Então tem diferenças simples, que chegam no escritório essas dúvidas e que muita gente tem essa dúvida. O doutor, eu tenho o papel, né? Normalmente eles falam papel que a gente chama de contrato. Eu tenho contrato de compra e venda e IPTU no meu nome. Eu sou dono? Sim, assim, popularmente você é o dono, mas legalmente não, porque às vezes você tem um contrato de compra e venda, quando puxa a matrícula está no nome de quem vendeu para você, etc. Sim, aí, porque além do compra e venda, tem registro. Exato, é isso que eu ia abordar. Pode continuar. Então, aí a matrícula tem o nome da fulana da Silva, que foi quem vendeu para ele. Aí, através disso eu digo, fulano, o seu caso é uso capião. E aí tem todos os requisitos de tempo, de documento, de testemunha, né? Você tem contas antigas no nome, contas atuais, a planta do imóvel, tem um rol de documentos e dependendo do tamanho do imóvel e do tempo, é que a gente vai dizer que tipo de uso capião que é, a documentação hábil e dependendo do estado da documentação, dá para fazer via cartório, e é um pouco mais rápido, porém mais caro, né? Ou quando não, quando o estado da documentação não te permite, então você faz judicial, só que aí é mais demorado, tem perícia, tem uma série de requisitos a cumprir, mas dá para regularizar, porque é importante que a pessoa tenha o imóvel regularizado. E não só aqui no litoral, como todo o Brasil, tem muitas áreas que a pessoa não tem o imóvel, ela tem o contrato de compra e venda IPTU, mas na matrícula não consta como dona, então é importante regularizar, até para fins de herança depois e para valorização do imóvel, né? Sim. É muito importante. Então, eu queria te perguntar assim, quanto tempo a pessoa tem que estar habitando, morando no imóvel, para ela poder ter direito ao uso capião? Ou para ele começar o processo? Para começar o processo, no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Tem vários tipos de uso capião, tá? De 5, de 10 e de 15 anos, aí tem a rural, aí cada tipo tem suas peculiaridades, mas no mínimo 5 anos. Aí a lei diz posse mansa, justa e pacífica, por no mínimo 5 anos, 2 provas antigas e 2 atuais. Vou dar exemplo de prova. Por exemplo, a pessoa mora há 5 anos. Isso. Ok, primeiro requisito. Tem. A pessoa tem que provar que ela mora há 5 anos? Sim, tem que provar. Como ela prova? A prova pode ser feita de maneira simples, contas de água e luz, por exemplo. No nome dela? No nome dela. Ou uma conta de celular com aquele endereço. Ou, por exemplo, além de 2 contas antigas, né, de no mínimo 5 anos, 2 atuais, e ela tem que ter 2 testemunhas que comprovem que ela é possuidora daquele imóvel há 5 anos.
E além disso, o histórico do imóvel, ela tem que fazer para enviar para o advogado ou para o cartório, apesar que tanto no fórum como no cartório, vai precisar de um advogado para assinar. As pessoas me perguntam, se eu fizer no cartório, eu preciso de advogado? Essa é a minha próxima pergunta. Precisa ter um advogado? Sim, precisa. Precisa. Na verdade, quando se lida com usucapião, normalmente você utiliza 2 profissionais. Porque tem pessoas que estão há muitos anos e não têm a planta, aí tem que contratar um arquiteto para fazer a planta e memorial do imóvel, né, o plano altimétrico. Isso faz parte dos documentos? Faz parte dos documentos. Quais são os documentos que a pessoa precisa? Para o usucapião, 2 provas antigas, que podem ser 2 contas, 2 provas atuais, que podem ser também 2 contas, 2 testemunhas. O IPTU, se tiver no nome, facilita muito, ou se não estiver, mas os pagamentos terem sido feitos pela pessoa, apesar de estar em outro nome. Mas ela pode comprovar que pagou. Tem o comprovante de que ela pagou o IPTU em dia, né? A certidão de valor venal ou o IPTU, com aquele carnê do IPTU tem o valor venal, né? E fotos antigas do imóvel, se ela fez melhorias, por exemplo, quando ela mudou tinha um cômodo e cozinha. Vamos dar exemplo de bairros, porque a Peruíbe não se resume a Padre Anchieta. Então vamos supor, a pessoa está lá no Caraguá, tem um terreno e quando ela comprou era uma edícula, só que ela fez uma casa na frente com garagem, fez outro andar. Então se ela tiver recibos de materiais que ela usou, fotos antigas, ela conta todo o histórico do imóvel. Por isso é importante, quem vai morar numa casa que ainda não tem a documentação, comprou a casa, só tem o registro de compra e venda. Isso, o contrato no caso, de compra e venda. É importante, se ele for fazer uma construção, que ele guarde todos os recibos, todos os comprovantes dos pagamentos. Sim, e por exemplo, eu já vi tanto aqui no litoral como no interior e até em São Paulo, as pessoas quando compraram o terreno, mandaram ligar água e luz. O juiz aceita como prova aquele pedido de ligação de poste de luz junto à prefeitura. Ainda tendo só o terreno? O pedido de ligação de água, dependendo do lugar, às vezes não tem água. E mais os recibos que eu mencionei. Então aí ela junta toda essa... E também, quando ela entra com o usucapião via cartório ou via fórum, é muito importante ter o endereço e o nome dos vizinhos, confinante direito, esquerdo e fundos, porque eles vão ser citados tanto no usucapião extrajudicial, que é o via cartório, como o judicial feito no fórum. É bom ficar bem amigo dos vizinhos, né, doutor? É bom ficar amigo dos vizinhos. Porque depois eles também podem precisar da pessoa. E um ajuda o outro. Eles podem vir a regularizar. Outra pergunta que me fazem, muito comum, no estado de São Paulo. Doutor, eu estou pagando IPTU com a minha vizinha ou com a minha irmã, mas eu tenho meio lote, eu posso fazer o usucapião do meio lote? Eu digo, pode. E depois, eu posso desdobrar esse IPTU? Pode, doutor. O que é desdobrar o IPTU? Porque, por exemplo, eu tenho uma área de 500, eu vou dar um exemplo, tem uma área de 500 metros, 250 é a minha área, 250 do meu vizinho. Eu faço a usucapião da minha área, estou pagando IPTU total. Mas aí, para fazer usucapião, eu já vou ter feito a planta, plano altimétrico, memoriais. Então já vai facilitar depois para eu pedir o desdobro na prefeitura e eu vou pagar o IPTU só da minha área no meu nome. Aí me perguntam, doutor, e se meu vizinho não quiser desdobrar ou fazer usucapião? Não tem problema, você está fazendo a sua parte. E pode ser feito, de meio lote. Você procura a prefeitura vai te passar um formulário com a lista de documento. Você vai preencher, vai juntar lá e aí, depois de um processo administrativo, sai também o IPTU no seu nome. E aí você fica livre do seu parente ou do seu vizinho. Porque às vezes vão falecendo e passam para filho, neto, genro, nora, é uma confusão. Tá, no caso, doutor, a pessoa já mora, digamos, há mais de 5 anos e a pessoa que vendeu já faleceu. Sim. Isso dá problema? Isso acarreta em problemas? Ou mesmo assim não é para desanimar? Vamos lá que vai juntar outros documentos, outras provas para que seja comprovado que essa pessoa realmente é o dono. Deixa eu entender a sua pergunta. A pessoa que vendeu já faleceu. Já faleceu. E o ideal seria ter o contato dos filhos, né? De alguma forma tentar localizar. Eu vou contar um caso do escritório do final do ano igual a esse, tá?
esse caso não é do litoral, mas é da Grande São Paulo, mas pode acontecer em qualquer lugar. Eles me trouxeram todos esses documentos que eu mencionei, inclusive o contrato. Eles não tinham só o contrato deles, eles tinham 3 contratos anteriores. Então todas as vendas estavam ali. E aí um deles era falecido. Porém, depois de uma árdua pesquisa, tanto do escritório como dos clientes, nós achamos a esposa e a filha. E aí, ao invés da gente fazer o uso capião, nós fizemos um alvará no inventário para regularizar a casa. Mas aí os clientes custearam as taxas. Eles lembraram que o pai havia de fato vendido para nossa cliente. Fizemos o alvará no inventário. Facilitou bastante. E aí, em vez de levar 1 ano e meio ou 3 anos, levou 6 meses. Uau! Começamos em junho, em dezembro foi o presente de Natal. Já saíram com a alvará no inventário e já fizeram a escritura, tudo no mesmo mês. Uau, que bacana. Então, não é para desanimar, então. Não. Mas já faleceu seu fulano que me vendeu. Não vai dar mais para fazer. Não é assim. Não. É ir para o advogado. Sim. E pedir ajuda para poder fazer a orientação. Porque, por exemplo, nós saímos da uso capião e migramos para um alvará no inventário com escrituração. Agora, tem vezes que não é possível, né? Não se encontram as pessoas, aí, enfim, aí parte-se para uso capião mesmo. É que ela é bastante burocrática. Então, mas não é impossível. Dentro do desenrolar da uso capião no fórum, o que acontece? Depois de se apresentar todos esses documentos, o que o juiz faz para que a coisa fique regular? Ele vai pegar essa documentação toda que ele analisou. Normalmente, às vezes emitem despacho, está faltando alguma coisa, né? Muitas das vezes eu peço a planta do loteamento, porque o cliente me diz que mora no 196, mas no loteamento está 146. Aí a gente pede a certidão do IPTU, de dados cadastrais, e vai comparando para a gente dar entrada com o número correto e evitar ganhar 6 meses dentro do processo. Tem isso. E aí, quando o juiz faz o seguinte: eu estou mandando para o registro de imóveis se manifestar. Se o registro de imóveis falar que está ok, beleza. Porque assim, o registro ele tem que verificar a área que eu estou declarando, se aquela área existe, se não existe, é complexo. Enfim, é muitas coisas. São muitos detalhes. Nós temos ainda várias dúvidas aqui para a gente eliminar todas. E até o final do programa a gente vai para o nosso intervalo. Não saia daí que a gente já volta. Só toma uma aguinha como nós aqui e volta para continuar, que a gente volta para o bloco 2.